Como é que essa cena foi possível, né? Muita gente, mas muita gente mesmo já me mandou essa pergunta aqui desde 2009, quando aconteceu esse encontro. E olha que o canal surgiu em 2014. Ainda assim eu recebo muitas perguntas até hoje, porque tem muita gente que voltou a acompanhar em 2020 por causa da Band, muita gente voltou a acompanhar Tokusatsu ou acha Tokusatsu pela internet, aí começa a procurar ali Kamen Rider e Kamen Rider Black, a nostalgia vem, eles dão de cara com essa cena e como é que isso aí aconteceu? Então mais um Tokudok no ar, que eu quero tentar explicar para vocês como foi possível esse encontro entre o Minami do Black e o Minami do RX. Primeiro, essa cena aí é do Kamen Rider Decade de 2009. O Kamen Rider Decade, ele é um Kamen Rider que veio para tentar explicar algumas coisas, juntar algumas peças. Ele é chamado de o Destruidor dos Mundos, mas no fim das contas, ele revisitou várias séries de Kamen Rider nos seus poucos episódios da série. O Kamen Rider Decade, ele pode se transformar ou até invocar outros Riders, ele e o The End, que é o secundário lá da série. Desde o começo, o plano era fazer um Kamen Rider que se transformasse nos Kamen Riders de 2000 a 2009, ou seja, de Kuga até o anterior, que era o Kamen Rider Kiva. Tudo para colocar essas séries aí, que eram todas independentes uma das outras, em uma mesma linha cronológica, já que elas não tinham conexão com a franquia completa, apesar de todas serem Kamen Rider. As histórias não tinham conexão, nem entre elas e nem com as anteriores. Então o Decade visitava cada série anterior para poder tentar fazer uma coesão dentro da franquia, mesmo que os mundos fossem paralelos àqueles Riders anteriores. O foco era que os Riders da era Heisei, de 2000 para frente, ficassem numa única linha cronológica. Mas, mesmo com discussões internas na Toei, foi aprovado que a série revisitaria algumas séries da era anterior, a era Showa. A era Showa que vai de 71 até 88 com o Kamen Rider Black RX, com mais 3 filmes ali nos anos 90. Essa era já estava toda unida em uma única linha temporal, né? Como a gente viu no final do RX com a visita dos seus antecessores, né? Mas eles decidiram fazer alguns ajustes ali para poder encaixar tudo numa única linha. E aí você que assistiu o Black RX se pergunta, tá bom, mas se eles são a mesma pessoa, como é que eles se encontraram? Se ele perdeu o poder do Black para virar o RX, como é que esse encontro aconteceu? Fazendo uma recapitulação rápida, quando começa o RX, você lembra, o Minami revive sem os seus poderes anteriores. Então, tirando alguns detalhes do primeiro episódio, alguns pequenos comentários do General Jark, da aparição do Shadow Moon relembrado como Nobuiko, a série não faz muito mais menções à anterior, não faz muito mais menções ao Black, né? Meio que as relações entre as séries se perdem. É como se fosse um reboot do personagem. Então, a Toei entende que o RX substituiu o Black e ponto final. O Black, a partir do momento que surgiu o RX, a Toei meio que apagou ele da cronologia. Foi uma substituição mesmo. A Toei, ela meio que esqueceu que o Black existia, entre aspas, e só colocava o RX nas divulgações. Então quando tinha divulgação de Kamen Rider novo, só o RX aparecia. O Black não aparecia mais para nada, então ele meio que foi substituído na cronologia, exatamente pela história do RX. A Toei substituiu o Black, esqueceu a existência dele, parou de usar ele para tudo e qualquer coisa até 2009. Então, para os dois serem inseridos no mesmo lugar e o Black pudesse voltar a aparecer, a partir daí em outras produções também, a Toei usou o Decade para juntar os dois na mesma linha temporal, mesmo que as histórias sejam de realidades diferentes. Então é por isso que é legal de explicar que não é o mesmo Minami, apesar do nome ser igual, a característica física ser igual, não é o mesmo personagem. Então vamos imaginar aí, vamos colocar que são dois Minamis completamente diferentes, de mundos, de realidades diferentes. Entendendo esse ponto, dá para ver mais ou menos o porquê que isso aconteceu em Decade, porque o Decade ele revisitava mundos de realidades diferentes. Então ele foi até o mundo do RX, conheceu aquele Minami e depois foi até o mundo do Black e conheceu aquele Minami. E tudo isso rolou nos episódios 26 e 27 dessa série de 2009. Acontece que o Joe, que era o amigo do RX, estava desaparecido no mundo do RX e ele foi para o mundo do Black. Tanto que o Decade, o Tsukasa, ele aparece vestido de Joe ali. Ele começa o episódio e já tá com a roupa que o Joe usava, né?
Então aquela cena foi possível por quê? Porque o Decade viaja entre os mundos, ele tem esse poder. Então, quando aparece a cena dele com o RX, aparece um vilão que nem era do RX, mas era da Era Showa, voltando ali para tentar fazer a Dai Shocker, que depois isso acarreta num outro filme. Então ele conhece um Minami, daí ele vai pro mundo do Black, conhece o outro Minami, que não são os mesmos Minamis das séries que foram exibidas na Manchete. Como que não? Variação de mundo, gente, realidades diferentes. Os Minamis que a gente vê no Decade não são os mesmos da era da Manchete, apesar do nome ser igual e do visual ser igual, apesar que tá um pouquinho mais velho já, né? São mundos completamente alternativos, do RX e do Black. Então entende a possibilidade? São Kamen Riders Black de mundos alternativos daquela época da Manchete, de mundos alternativos entre eles. Então assim, é bom a gente nem tentar entender muito, porque a Toei tem essas maluquices que deixa a gente mais confuso do que entendendo o assunto. É muito mais pelo entretenimento. Assista os episódios 26 e 27, muito mais pelo entretenimento de ver os seus heróis da infância aparecendo e lutando juntos outra vez. Não é a primeira e nem a única vez que eles aparecem juntos, porque no final, lá no final dos anos 80, em 1988, rolou um filme chamado Stay the World, Fique no Mundo, Sekai ni Kakeru em japonês, e eles se encontram também. O General Jark estava com o plano de destruir a Kingstone, destruir o Black, para que não existisse um RX, para que ele pudesse ter a liberdade de conquistar aquela realidade, aquele planeta, aquela terra do RX. Então já rolou um encontro naquele filme, que não foi exibido no Brasil na época. Então ele é inédito no Brasil, mas esse filme existe. É o encontro do Black, do RX, do Robo Rider e do Bio Rider, os quatro ao mesmo tempo lutando ali contra os monstros. Então se você não viu nada, só viu os da época da Manchete, você já tem 3 dicas aqui, ó. 26 do Decade, 27 do Decade e esse filme aí, Sekai ni Kakeru. Depois de 2009, nessa aparição no Decade, nesse encontro dos dois, é que rolou essa nova realidade do Black, onde ele volta a aparecer, inclusive. Então, quando rolou o filme All Riders, Let's Go Kamen Riders de 2011, rolou uma nova aparição dos dois. No filme de 2012, Super Hero Taisen, também eles apareceram. Mais uma vez em Heisei Rider versus Showa Rider, dá pra ver outra vez os dois. Depois, em 2015, no Super Hero Taisen GP, tá aí o Minami de novo aparecendo. A realidade é que, se a gente pensar, então qual que é o real de todos ali? Se a gente analisar bem, o real fica sendo o RX daquela época lá da Manchete. Aquele RX de 88 que passou no Brasil em 95. Porque ali foi quando a Toei contou a segunda história do Kamen Rider Black sendo RX, e ali acabou, porque o resto é tudo aparição alternativa. É complicado a gente colocar um ponto final nisso, porque a Toei não tem uma explicação muito lógica, escrita, contada, não tem um filme, um roteiro, uma série, uma minissérie explicando isso. É tudo que foi visto, eu fui juntando as peças e trazendo essa resposta para vocês. É só uma maneira de entender o que aconteceu com esses dois e o porquê, uma vez mais, que esse encontro foi possível, que é um vídeo que tá aí reverberando desde 2009 pela internet até hoje. Para mim chega a pergunta do porquê que eles se encontram. Então, em teoria, o Kamen Rider Black acabou do jeito que acabou na série, ponto final. Apareceu o RX e acabou como acabou, ponto final. O resto é tudo outra realidade, outra terra, outro universo, por mais que seja o mesmo visual, o mesmo nome. Só que agora são esses alternativos que estão na mesma linha temporal e que apareceram e aparecem até hoje, se possível. Bom, independente de tudo que eu expliquei aqui, se você quiser matar a saudade dos seus heróis, além dos dois estarem disponíveis dublados no Brasil em várias plataformas, Amazon Prime, Mercado Pago, Pluto TV, ViX, tá tudo disponibilizado de maneira oficial, ainda tem todos esses filmes que eu citei aqui, todas essas aparições, spin-offs que eu citei aqui. Tomara que eu tenha esclarecido um pouco mais, tomara que você tenha entendido, você que tá voltando agora a ver esses heróis que a gente gosta tanto, tá chegando agora no canal, se inscreve, por favor, é bem importante, deixa o like pro YouTube entender que é legal falar de Kamen Rider na plataforma, e a gente se fala nos próximos vídeos então. Valeu, aquele abraço!